bem-vindos. É com imensa satisfação que a direção e a Biblioteca Setorial de Palmeira das Missões, através do projeto Ciclo de Palestras e Ações Culturais da UFSM de Palmeira das Missões, datas comemorativas, damos início às reflexões sobre mães de primeira viagem, os cuidados na etapa do desenvolvimento humano. Neste encontro, teremos a honra de contar com o docente Jean Fábio Pimentel Franco, para a realização da mediação do diálogo dessa noite. Jean Fábio realizou seu doutorado em ciência na área de concentração e de enfermagem pela Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é professor associado, nível 3, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria, campus Palmeira das Missões. Membro eleito pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSM, no período de 2021 a 2022, membro e pesquisador de diversos grupos de pesquisa do CNPq, atendendo às seguintes temáticas: o cuidado nas etapas do desenvolvimento humano, a relação entre saúde, enfermagem e trabalho, práticas integrativas e complementares em saúde e enfermagem, saúde e enfermagem no cuidado das pessoas em condições agudas e crônicas. Agora passarei, então, a palavra, ao professor Jean Fábio. Fique à vontade, então, para iniciar o debate. Bom, boa noite a todos, a todas. Vocês me escutam bem? Ok, então, se porventura vocês venham a ter alguma dificuldade na minha escuta ou na minha visualização, vocês, por gentileza, comuniquem aí a Gabriela que nós faremos o possível, tá bom? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, Gabriela, em teu nome, à direção do campus, ao projeto, esse belo projeto que está sendo executado. É uma satisfação enorme poder estar aqui dentro da minha casa, adentrando na casa, nos espaços onde que vocês estão nesse momento. Agradeço as pessoas que estão disponibilizando o seu tempo para estarem aqui nessa noite fria, mas uma noite comemorativa, né? Para quem está em Palmeira das Missões, estamos completando em Palmeira das Missões 147 anos do município, isso é uma bela data, e desses 147 anos do município, eu não me canso de dizer que uma parte deles, uma parte dos 15 anos, ou 16 anos, salvo engano, a Universidade Federal de Santa Maria está alocada, alicerçada, solidamente nesse município. Juntamente com a Universidade Federal, que é um polo, né, uma universidade reconhecida internacionalmente, que formam grandes pessoas, que têm um grande corpo de trabalho, nós temos no município também vários outros espaços importantes para a construção de um município pujante, né? Dentre eles, a saúde do município. Então, gostaria de agradecer essa oportunidade de poder estar neste dia, nessa noite comemorativa aqui, falando um pouco com vocês. Depois vocês pegam um papel e uma caneta, que no final tem uma prova, não sei se tu falou para o pessoal aí, Gabriela. Mas assim, pessoal, a Gabriela já me apresentou rapidamente, e é isso que importa. O meu nome é Jean Fábio, tá? Essa noite eu estou aqui como uma pessoa, um mediador, conversar um pouco com vocês, quem sabe aprender mais do que ensinar. Esse é o propósito da nossa conversa aqui hoje, né? E, bom, primeiramente eu quero responder uma pergunta que pode ser que já tenha sido feita, e se não foi feita, possivelmente será feita. Como é que o professor Jean Fábio, trabalhando em todas essas áreas que a Gabriela elencou, grupos de pesquisa, eu trabalho com adultos, eu trabalho com pacientes crônicos, eu trabalho com uma série de outras temáticas, e está fazendo uma mediação na área da mulher, da criança, né? As pessoas se questionarão como isso, né? Por que ele foi chamado? As inquietações ficam, né? Bom, em primeiro lugar, eu sou formado em enfermagem e obstetrícia, certo? Embora eu tenha feito somente um parto na minha vida, mas eu sou formado em enfermagem e obstetrícia. E como a temática dessa noite é para nós falarmos um pouco das mães de primeira viagem, e aí eu não sei em qual ponto vocês se enquadram dentro desse caminho,
se são mães, se ainda não são mães, se serão mães, e se alguém neste momento está grávida, né, está passando pelo momento fantástico da gestação. Mas, independentemente disso, eu vi que tem o Arthur aqui, né, temos um representante masculino, e muito importante o Arthur estar aqui, porque o Arthur, em sendo homem, ele, como um futuro pai, ele terá um papel importantíssimo na construção e no desenvolvimento de uma criança. E eu vou mostrar para vocês, eu não vou dar uma aula, eu vou conversar com vocês e espero que vocês possam me ajudar. O sucesso dessa nossa conversa dar-se-á a partir do momento em que vocês participarem juntamente comigo, tá bom? Então, fico bem tranquilo com relação a toda e qualquer crítica ou sugestão que virá, e isso é muito válido. Bom, primeira coisa que eu queria, se me permitem aí, colegas e amigos e amigas, é projetar para vocês algumas coisas aqui. Um segundinho. Vamos lá. Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver? Agora sim, está entrando. Uhum. Ok, é que eu não consigo visualizar enquanto eu apresento aqui, então eu peço o feedback de vocês, tá? Continuam vendo? A tela está preta. Ah, então tá bom. Vamos lá. Compartilhar de novo. Um segundinho. Estão visualizando? Sim, está entrando a imagem. Entrou. Bom, pessoal, primeira coisa eu gostaria de trazer para vocês, eu não sou um especialista em pediatria, eu não sou um especialista do ponto de vista da ciência da saúde, do ponto de vista da medicina, da enfermagem. Mas eu vou trazer alguns elementos para vocês aqui que eu vou tentar justificar também qual é o motivo de eu estar aqui conversando um pouco com vocês. Esse fantástico livro aqui, que eu fiz uma enquete, uma pequena enquete, durante as inscrições aqui desse evento, e algumas pessoas me responderam. Eu perguntei assim, você conhece ou já ouviu falar dos 1000 dias do bebê? Algumas pessoas me responderam que sim, e a maioria respondeu que não. Esse livro, que é um livro escrito por médicas, por profissionais da área da saúde, ele é uma publicação de 2017. Esse livro, ele traz os 0 a 1000 dias decisivos do bebê, o que você precisa saber sobre a fase que moldará a saúde da criança pela vida toda. Essa imagem que vocês viram desse livro, esse livro é um livro que ele tem uma leitura baseada em eventos científicos. O que é dito dentro dele é escrito com consciência e pela ciência. Esse livro é um livro que eu particularmente recomendo às mães, aos pais, porque eu vou falar aqui, Gabriela, no binômio mãe-pai, no binômio mãe-mãe, no binômio pai-pai, mas enfim, eu quero trazer aqui todas as possibilidades que existem para a construção da dita família. Mas, do ponto de vista biológico, eu quero trazer aqui que esses 2 elementos primordiais, que é um homem e uma mulher, no caso, para fazer essa gestação acontecer, que esses 2 aspectos, eles estejam extremamente unidos. Então, o 0 aos 1000 dias
eu vou mostrar para vocês aqui o cálculo que se chegou para mostrar a importância do 0 a 1000 dias na saúde da criança, na saúde, na construção de um ser humano, na concepção de aspectos biopsicossociais, certo? Então, esse livro, para quem já não conhece, ou para quem conhece pode corroborar o que eu estou dizendo, esse livro é um livro muito bom, um livro que não é caro, é um livro fantástico, que se encontra em várias livrarias. Eu tenho 3 filhos, eu vou mostrá-los daqui a pouquinho. E os meus 3 filhos, quando o meu primeiro filho nasceu, que ele tem hoje 21 anos, eu recebi da pediatra dele um livro chamado A Vida do Bebê. Esse livro chamado A Vida do Bebê, escrito por um médico chamado Rinaldo Lamare, primeira edição desse livro, A Vida do Bebê, foi escrita em 1941. E esse livro passou e passa por anos e anos e anos sendo reescrito. E é um livro que também fundamenta muito da saúde, porque muitos de nós, como quando vamos ser pais ou mães, a gente tem uma série de inquietações. E a gente não sabe, a gente traz muito arraigado nos nossos sentimentos, nas nossas ações, comportamentos e atitudes que vêm, muitas vezes, de geração para geração. E esses comportamentos nem sempre são os mais adequados para a construção, né, para a concepção de uma criança, vamos dizer assim, do ponto de vista do momento que a gente vive de mundo hoje. O que valia, muitas vezes, lá no passado, para os nossos pais, nossos avós, a gente lembra muito bem. No passado, os adultos quase não interagiam com as crianças. As crianças ficavam quietas, ninguém conversava, ninguém estimulava, elas ficavam enroladas em cobertores, no bercinho, e a interação era muito pequena. Hoje não, hoje a criança já nasce conectada, ela já nasce numa selfie, ela já nasce na rede social, ela já está num momento mais diferenciado do que nós vivíamos, certo? Então, esse é um grande aspecto. E eu vou trazer aqui para vocês, numa outra apresentação, vocês me falem só por gentileza se estão visualizando, eu vou abrir aqui, só um segundinho. Muito bem, vou projetar aqui para vocês. Só me digam quando começaram a visualizar. Entrou a imagem para nós. Muito bem, pessoal. Por que 1000 dias? Tem esse cálculo muito simples aqui. Eu estou falando do ponto de vista do aspecto global, geral, o que normalmente acontece. Então, vamos lá. 1000 dias, 270 mais 365, mais 365, que vai fechar esses 1000 dias. O que acontece? 270 são os 9 meses de gestação, partindo do princípio que essa gestação aconteça em 9 meses, correto? 270 dias de gestação, 365 dias que equivalem ao primeiro ano de vida e 365 dias que equivalem ao segundo ano de vida. Então, o que diz isso aqui? Qual é o resultado disso? Obviamente que é 1000, e essa aqui é a grande questão. Janela de oportunidades para que a criança tenha um futuro saudável. Por que janela de oportunidades para que a criança tenha um futuro saudável? Porque a gente sabe, do ponto de vista científico, que é nesses primeiros 2 anos que as crianças adquirem aspectos, adquirem uma formação, um desenvolvimento, baseado em muitas coisas que nós carregamos, que se chama genética, né? As crianças trazem na sua genética muitos aspectos, cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo, e assim sucessivamente. E nós temos um outro fator que a gente fica impressionado que isso foi descoberto há um tempo já, e que se discute, quem sabe, muito pouco ou bastante, depende da leitura que se faz,
que se chama epigenética. Como é que a gente imagina que os aspectos, não somente os aspectos genéticos, esses que eu trouxe como características de cor, enfim, mas, por exemplo, a criança tem uma habilidade muito grande para falar um outro idioma, eles aprendem. Por que a gente diz que é quando pequeno, que é importante nós estimularmos as crianças a participar de atividades cognitivas, fazerem outras línguas? Por quê? Porque é o momento do aprendizado. Como é que eu justifico que uma criança fala uma, duas ou três línguas, ou tem habilidades em desenvolver certas coisas? Porque isso é uma questão epigenética que transcende a questão genética, que vai em outro nível. Inclusive, eu posso também inferir que a questão epidemiológico, porque o contexto também vai formar esse cidadão. Se eu coloco uma criança numa escolinha, numa creche, com 5 meses, com 6 meses, com 7 meses, como muitos a gente acaba colocando em função dos nossos trabalhos, essa criança tem um desenvolvimento bem diferenciado em função de que ela vai ser estimulada com mais rapidez a habilidades que, possivelmente, se eles fossem colocados aos 2, 3, 4 ou 5 anos, como era no passado, se é que iam para a escola, a gente tem uma comparação muito importante com isso. Esses dias eu falava com a minha mãe aqui. Eu dizia assim, mãe, eu acho que eu perdi alguma coisa durante a minha infância. Eu não fiz maternal, eu não fiz pré-escola, eu fui direto para a primeira série. E eu fui direto para a primeira série aos trancos e barrancos, no sentido de dizer que eu precisava aprender a ler e a escrever, porque os meus pais não tinham. Então, eu herdei uma genética, alguns genes deles, que me diziam que eu tinha uma capacidade X, Y, Z. Só que eu cheguei aos 6 anos de idade, vendo o comportamento da minha família. Meu pai era uma pessoa que trabalhava fora, era da área da saúde, minha mãe também trabalhava fora, e que meu pai era muito bom na matemática, então eu lembro que ele me ajudava nisso, e a minha mãe me ajudava em fazer os temas, de escrever e fazer redação e coisa assim. Então eu cheguei no primeiro ano, na primeira série, e eu tive que aprender tudo isso ao mesmo tempo. Hoje não. Hoje as crianças elas já vão precocemente. Minha última filha agora, que está com 4 anos, vou mostrá-la aqui também, ela foi com 7 meses para a escola. Então, assim, a gente vê o desenvolvimento. Hoje ela está sentadinha aqui do meu lado, no celular. Então, vocês percebam que então, esse é um comportamento também epigenético, porque enquanto ela está vendo um vídeo ali no celular, um vídeo filtrado, ela está aprendendo a falar novas palavras, a novas interações. Ah, mas o celular não vou entrar nesse mérito. Cada um com as suas perspectivas e com suas crenças com relação ao estímulo que a criança recebe. Então, esses primeiros 1000 dias, pessoal, são fundamentais. Por quê? Porque a gente está contando do período da concepção, certo? Até o momento em que essa criança nasce e se desenvolve até os 2 anos de idade. Mas tem um aspecto que é primordial. Se nós pudermos nos preparar para sermos pais e mães no futuro, se nós tivermos essas condições, eu quero ser pai, eu quero me programar, vou terminar minha faculdade daqui 2 anos, esse tipo de linearidade. Se eu sei que eu quero tudo isso, eu posso fazer o quê? Eu quero parar de fumar se eu fumo, eu quero parar de beber se eu bebo, eu quero fazer mais exercício físico, eu quero controlar minha dieta, que possivelmente as colegas nas outras lives já falaram muito sobre essas coisas que eu estou falando, inclusive pode ser que existem conflitos, mas não tem problema nenhum. A gente está aqui para dialogar. Quando a gente tem essa perspectiva de que quero ser pai ou quero ser mãe, e aqui eu vou usar os dois, o binômio, a gente tem a perspectiva de poder se preparar para isso. Isso é uma questão da pré-concepção. Antes de ser, né, de nós gerarmos aquele ser, a gente vai poder se preparar. E isso tem um comportamento fantástico, porque nós sabemos, por meio de estudos já desenvolvidos, que foram estudos que fortemente no Brasil foram desenvolvidos na Universidade de São Paulo, juntamente com a Universidade do Câncer dos Estados Unidos. A gente sabe que a influência do pai
eu estou buscando aqui informação da alimentação do pai para desenvolvimento de câncer de mama nas meninas, nas filhas. Ou seja, o pai também é protagonista. O pai também é importante. E quando eu falo, e aí eu vou abrir um espaço para nós irmos conversando, eu não estou conseguindo filtrar aqui, mas a Gabriela vai me interromper. Em 1900, teve um pediatra chamado Donald Winnicott. Ele faleceu em 1971, um ano antes de eu nascer. Esse pediatra, que também era psicanalista, ele trouxe, acho que foi uma das primeiras pessoas a trazer a importância da paternidade para o desenvolvimento de um filho ou de uma filha. Porque os pais saíram daquele cenário de serem, entre aspas, meros carregadores de bagagem, provedores do lar, para participar efetivamente da construção de uma família. Então, os pais também são importantes na construção de uma concepção, de uma gestação, do desenvolvimento dos filhos. Você quer falar, Gabriela? Está com a mão levantada? Não, só para acompanhar o que o pessoal está colocando aqui, né? Se tiver alguma intervenção, pode fazer. Isso, não é uma pergunta, mas é uma interação que a Eduarda Tremen, ela está colocando do período do zero aos 1000 dias, né? Fazendo ratificando isso, né? Que é um período crucial para o desenvolvimento e saúde da criança, né? Ela está muito feliz em poder aprender sobre isso. E agora, sobre a tua última fala, ela está colocando, assim, a nutrição, através de uma alimentação mais saudáveis, é um dos principais pilares para a modulação da saúde futura da criança, pois através dela, a criança pode desencadear ou prevenir doenças no futuro. Bom, fantástica interação, obrigado, Eduarda, pela tua participação aí. Então, assim, pessoal, eu penso que tudo na vida da gente são construções. A gente tenta construir pilares sólidos para que a gente possa, né? Eu sei que hoje a gente tem uma acessibilidade muito maior a uma série de coisas. Ao estímulo digital, a gente percebe que as pessoas leem mais nos e-books, nos computadores, interagem e leem pouco em livros. Nós lemos uma média de 2,5 livros por ano, o Brasil, enquanto a Europa lê 10. É uma questão cultural também isso, né? Mas do ponto de vista, que vou voltar a me ater ao desenvolvimento, às mães de primeira viagem, o que eu quero deixar? Qual é a mensagem que eu quero deixar aqui? A gente está numa pandemia desde vamos dizer assim, janeiro do ano passado. Já estamos aí 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses. Nós vamos arredondar aí 1 ano e 2 meses no Brasil. Essa pandemia parecia que ia passar tão rapidamente, não passou, estamos ainda dentro dela. Muitas coisas mudaram. E uma das coisas importantes que mudaram nesse 1 ano e pouco foi que o índice de vacinação caiu. Qual vacinação? Não estou falando da Covid, não estou falando da influenza, não. Estou falando das vacinas de rotina. Então, a gente tem um estudo que mostra que, bom, todos sabem aqui que as mães também têm que fazer o seu calendário vacinal, né? Nós temos um programa de pré-natal, e esse pré-natal, ele vai ser acompanhado, no mínimo 6 consultas, 8 consultas. Quanto mais consultas conseguir fazer, melhor. Eu sei por experiências de pessoas aqui na minha cidade, em Juí, onde eu moro, que já fizeram até 10 consultas, 12 consultas de pré-natal na rede pública. Isso é fantástico. Nem consultório, que nas gestações que eu tive aqui, nós conseguimos ter mais que 6 ou 7. Isso usando um plano de saúde. Então, temos que aplaudir o Sistema Único, né, de Saúde e esses profissionais que se empenham nessa perspectiva de ofertar para a mãe e para o parceiro, ou para a parceira, ou para a avó que acompanha, para quem for, a melhor estrutura, as melhores condições possíveis. E aí, nós também entramos, Arthur, na perspectiva
da saúde do homem, ou seja, eu como homem que quero ser pai, eu também tenho que me cuidar, eu tenho os meus exames específicos para serem feitos, eu tenho que saber se eu não tenho sífilis, se eu não tenho HIV, se eu não tenho algum tipo de doença infecto-contagiosa, ou até mesmo genética, que eu não vá transmitir para os meus filhos e assim sucessivamente. Porém, a maioria das vezes eu vou falar por mim, eu não tenho problema nenhum em falar sobre mim. Nenhum dos meus 3 filhos foi programado. Os 3 filhos aconteceram. Isso não me deu a oportunidade de me preparar com alimentação, de estar bem na foto, né? Com o corpo melhor que eu queria, com a mente melhor que eu queria. Não me deu essa oportunidade. Porém, eu consegui, ou pelo menos tentei, modular isso, como a Eduarda traz ali, modular isso, né? Com alimentação, com exercício, com o que a gente pode fazer. Certo? Então, eu quero dizer para vocês assim que, voltando à questão da vacinação, a gente percebeu que aumentou os casos de coqueluche, uma doença que, teoricamente, já deveria estar, né? Não deveria estar nos rondando. Então, por isso, vocês me permitem, eu vou pegar aqui a publicação, porque eu não sou o dominador da área da vacinação. Olha só, o Ministério da Saúde, ele recomenda 3 vacinas para as gestantes. Hepatite B, que é, a DTPA, que é uma tríplice bacteriana celular adulta, difteria, tétano e coqueluche, e a gripe influenza, certo? Essas doenças, essas vacinas, as vacinas que contemplam essas prevenções são extremamente importantes de serem realizadas, porque aí a gente entra numa outra perspectiva, né? A gente não vai entrar nessa perspectiva da questão da vacina hoje, mas a gente sabe que é extremamente importante nós mantermos a nossa rotina, mantermos os nossos cuidados, para que a gente possa, então, ter uma gestação, programar uma gestação um pouco mais saudável. Pois bem, eu acho que inicialmente, para a gente introduzir essa discussão, eu gostaria de deixar essas reflexões para vocês, para que a gente pudesse ir interagindo. E eu queria deixar para vocês aqui, já para não esquecer, Gabriela, um link que eu gostaria que vocês preenchessem. Eu não sei, como eu disse, se são mães, se são pais, qual é o status de vocês hoje. Mas partindo do princípio que a gente é mãe, é pai, ou se a gente cuida de alguém, a gente também pensa nisso, mas como futuros pais e mães, qual é a perspectiva? Então, eu quero deixar para vocês, se vocês puderem responder, entrar ali naquele linkzinho, responder, que no final da nossa conversa, eu quero que vocês se enxerguem, eu quero que vocês se vejam um pouco no que vocês responderam, tá bom? Então, também fico aqui aguardando as manifestações de perguntas que vocês tenham para fazer. Bom, pessoal, eu creio que esses 1000 dias, eu vou mostrar aqui uma imagem. Vou encostar aqui. Vou compartilhar essa imagem com vocês. Particular, ok? Estão vendo? Sim, estamos. Sim. Ok. Então, esse sou eu aqui à direita, esse senhor de óculos aqui, tá? Aqui, logo abaixo de mim, eu tenho a minha filha, a Helena, ela tem 15 anos, vai fazer 16 anos agora. Aqui, de camisa vermelha, eu tenho o Bernardo, que tem 21 anos, e aqui eu tenho a Pérola, de 4 anos. Esses meus 3 filhos aqui, como eu já disse para vocês, estou trazendo para vocês a minha família, dizer para vocês que com todos eles, com os 3, eu passei por momentos muito diferentes.
muito diferentes. O Bernardo nasceu nos anos 2000. Eu estava fora, eu estava em São Paulo, eu estava estudando lá, eu acompanhei a gravidez da mãe dele pelo telefone, que na época não se tinha um celular com WhatsApp para nós desfrutarmos. Acompanhou, ele foi uma criança que se desenvolveu muito bem. A Helena, que tem 15 anos, ela foi de uma outra época. E a Pérola, que tem 4 anos, é de uma outra época. Ou seja, foram 3 crianças que tiveram, vamos dizer assim, criações muito semelhantes, mas que eu não posso aplicar, eu não pude aplicar aquilo que eu aplicava para o primeiro, no segundo, e nem do segundo para o terceiro. Ou seja, o dinamismo do mundo, o dinamismo das rotinas, o dinamismo dos estímulos, embora tenha uma genética que é muito forte minha, mas cada um deles tem a genética da mãe deles. E essa genética foi muito potencializada pela questão epigenética também, por todos os outros estímulos que passaram a ser influenciados por eles, para eles, durante o crescimento, durante a formação que eles tiveram, né? Então, eu posso dizer com toda certeza para vocês que aquilo que os nossos antepassados, vamos dizer assim, nossos avós, nossas mães, dentro da realidade de cada um de vocês, proporcionaram para a gente, desculpa, caminhar com os pés descalços, brincar na terra, isso tudo é saúde, isso tudo é fantástico, isso tudo é necessário. Nós temos um monte hoje de crianças de apartamento, crianças que, se colocarem o pé na grama, têm uma alergia no outro dia, ou no mesmo dia, em função de não terem sido estimuladas, a sua imunologia não ter sido estimulada em função de falta de alguns tipos de interação. Elas saem, como disse para vocês, com 5, 6, 7 meses e vão para uma escola para interagir com outras crianças e aí também reforçar o seu sistema imunológico, porque vão colocar coisas na boca. Hoje a gente está no dilema de mandar o filho para a escola e fazer com que ele fique de máscara. Ok, essa doença é grave, mas quantos de vocês sabem que nas escolas tem muito a síndrome, né, mão, boca, pé, né, boca, mão, pé, que acaba sendo pelo contato de pegar objetos que são contaminados, né? Teoricamente, as outras crianças botam na boca e isso acaba sendo transmitido de uma criança para outra, a própria gripe dentro das escolas, ou seja, tem uma série de coisas, mas isso tudo ajuda também no fortalecimento do sistema imunológico das crianças. Então, assim, quando eu volto a falar da vacina, o que a vacina vai fazer durante a gestação? Se a mãe recebe as vacinas que devem ser ofertadas a ela durante o período gestacional, ela vai passar esses anticorpos para a criança por meio da placenta, do cordão umbilical, por meio do sangue. Depois que a criança nasce, que ela começa a mamar, isso tudo é passado através do leite materno. Ou seja, se a mãe é vacinada depois, durante o período de amamentação, dentro, ou toma qualquer tipo de medicamento, isso tudo vai passar pelo leite materno para estimular essa criança. Ou seja, o reflexo disso é que nós temos uma geração que já vem pré-vacinada, não necessariamente imunizada, já vem com alguns componentes de anticorpos genéticos, né, também, para que ela seja um pouco mais resistentes, não tão suscetíveis às doenças que estão ou que virão. Então, é importantíssimo dentro desse... Aí eu já estou estendendo o prazo. Eu já saí dos 1000 dias, que são os 2 primeiros anos, e já estou chegando numa fase um pouco mais onde a criança adquire uma certa independência. Eu vejo que com 4 anos eles estão muito independentes. Eles pedem o que querem, eles querem comer isso, querem comer aquela outra coisa, ou seja, eles já passam. Isso é reflexo do quê? Isso é reflexo de tudo aquilo que a gente estimulou e construiu. Nós teremos crianças que poderão ser um pouco mais apáticas, em função do estímulo recebido, e outras que serão um pouco mais agitadas, ou um pouco mais alertas, em função também dos estímulos recebidos. E nós temos aí que levar em consideração todo o contexto social, a interação que elas vivem e tudo mais. Então, assim, pessoal, do ponto de vista de formação, eu vou trazer para vocês aqui uma pesquisa, que não sei se vocês conhecem,
é um pouquinho desatualizada, mas o que nós temos que pensar dela é qual é a importância disso que eu estou dizendo para vocês. Qual é a importância de prepararmos as mamães e as papais de primeira viagem? Eu quero reforçar, eu não quero impor. Eu quero reforçar aqui para vocês que vocês saiam com a mensagem de que se eu estimular, se eu seguir uma determinada cartilha nesse período, eu vou ter sucesso. E eu vou mostrar para vocês que a ciência mostra que o sucesso, ele vem. E eu quero que vocês apreciem esse estudo que eu vou mostrar aqui. Vou apresentar agora. Só me confirmem quando aparecer. Visualizam? Sim. Muito bem. O que diz aqui em cima? 0h, 23 de setembro de 2012. Ah, mas esse material está super desatualizado, professor. Faz 9 anos que isso aqui foi publicado, sim. Mas leiam aqui o que eu vou sintetizar para vocês aqui. Geração 1982. Temos pessoas aqui, Gabriela, que nasceram em 82? Possivelmente sim, possivelmente não. O que diz aqui a matéria? 1000 dias que mudam a vida. Olha só que legal, pessoal. Isso aqui, para quem está na academia, para quem está na universidade, é extremamente importante. Quando os professores falam para vocês dos estudos longitudinais, dos estudos de coorte, dos estudos multicêntricos, dos estudos de follow-up, olha só, uma pesquisa acompanha 4,5 mil jovens gaúchos há 30 anos, e aponta que os 270 dias da gestação, mais os 730 dias dos 2 primeiros anos, definem grau de inteligência e propensão para doenças no futuro. E aí eles fizeram um acompanhamento desses 4,5 mil jovens, e olha só que legal aqui, ó. Efeito dos mil dias sobre a altura. O que se identificou? Que crianças até os 2 anos de idade não atingem a estatura média para a idade no período, e tendem a se tornar adultos mais baixos. Ou seja, isso foi uma hipótese, uma constatação, vamos dizer assim, um princípio de uma constatação. O que aconteceu no desempenho escolar e na saúde, Até os 2 anos de idade, então, ganhar peso acima da média é saudável. Fala a questão do excesso de peso, tá? Filhos de mães fumantes. Filhos de mães fumantes têm menos chances, de ganhar peso. Então, eles vão trazendo todo esse acompanhamento e mostram aqui, no decorrer desse estudo, olha só, em 1982, 35% das mães fumavam. Em 1993, 20% das mães fumavam. Eu não sei, estatisticamente hoje, quantas mães fumam, mas possivelmente a tendência, eu vou chutar, eu não estou inferindo nada, mas eu acredito que de 10% abaixo disso a gente tenha de mães fumantes ainda hoje. Infelizmente, temos ainda essa perspectiva. Eu estou trazendo aqui do ponto de vista somente materno, mas se o pai também é um fumante, uma pessoa que tem alguns vícios, vamos dizer assim, obviamente que isso passa para essa criança nessa futura formação, Então, como garantir um futuro melhor para o seu filho, Aí as dicas já vêm vindo. Alimentação saudável, tentar diminuir ou evitar os abusos, os vícios, exercício físico. E aí uma coisa que foi discutida ontem, que possivelmente eu não escutei, mas que possivelmente vocês possam contribuir, que é a questão do aspecto psicossocial, a questão psicológica da nossa formação, o momento que a gente vive, para quem está hoje gestando,
para alguma mãe que hoje está passando pelo processo de gestação, para uma mãe que engravidou nesse período da pandemia, eu acredito que ela passou muitas coisas diferentes para os seus filhos. E tudo isso, inclusive, se eu volto a insistir, se temos alguém neste momento grávida, ouvindo essa conversa, o que eu estou falando está fazendo sentido para o bebê. O que eu estou falando está passando para ele, ou para ela, está passando através do estímulo visual, do estímulo auditivo, dos sons aqui, isso está sendo transmitido. E é por isso que a gente precisa, volto a usar a palavra que a Eduarda fantasticamente colocou aqui, modulação. Modular a saúde. Nós temos um ano de pandemia, nesse um ano, como já disse, várias coisas vêm acontecendo, e um aspecto psicossocial, todos nós sabemos que foi um dos mais afetados na pandemia. Então, a gente precisa tentar achar estratégias de enfrentamento para que a gente possa transmitir para o nosso filho aquilo que é o melhor possível. E eu lembro muito bem que quando as minhas companheiras estavam, né, nos determinados períodos grávidas, quando a gente falava, quando eles sentiam o som da voz, quando você lia um livro, escutava uma música, quando ouvia um som muito forte, ele reagia rapidamente dentro, né, do útero, dentro do ventre materno, né? E então isso já demonstrava a sensibilidade que os fatores externos tinham para aquela criança. Então, a gente sempre procura o bem-estar. Então, a gente sempre procura falar baixo, não faz tanto barulho, né? Por mais que ele esteja lá dentro, protegido, envolto por aquele líquido, por aquele lugar quente, escuro, aquele quarto, guardem isso, aquele quarto quente, escuro, em que ele não via nada, mas que ele sentia tudo. Qual é a influência que nós tínhamos sobre isso? E vocês também sabem disso, e se não sabem, isso é bem básico. O útero materno, ele sai de um tamanho de uma pera para uma melancia. Isso é uma mudança extremamente grande. Isso é uma configuração totalmente diferente para o corpo feminino. Então, a mulher precisa, o casal precisa estar preparado para essas mudanças. As mudanças nem sempre irão acontecer como acontecem no Facebook. As mudanças nem sempre irão acontecer como acontece no Instagram. As mudanças nem sempre acontecerão como a gente deseja. A vida é como ela é. E a gente precisa, então, se relaxar e aproveitar esse momento, que é um momento único, que é um momento que, às vezes, é único, é duplo, é triplo, depende muito, às vezes não é, mas a gente pode ser pai, a gente pode ser mãe de diversas formas. Mas como a gente está falando aqui de maternidade de primeira viagem, eu estou me focando, obviamente, em quem gestou. Mas quem não gestou, quem adotou uma criança, por exemplo, também vai sentir não aquilo que eu disse da parte genética, embriológica, mas vai sentir a partir dali uma construção, vai estimular, vai usar os fatores da epidemiologia, da culturalidade, para influenciar essa criança até os 2 anos de idade. Isso tem que levar, isso é muito importante, porque não necessariamente aquele aspecto é mais importante que esse. Então, tudo isso faz sentido quando a gente tem essa oportunidade de... Eu não tive a oportunidade de adotar um filho. Eu tive 3 filhos meus. Mas se eu tivesse, eu com certeza ia aprender. Eu não ia poder aproveitar quase nada do que eu aproveitei dos meus outros 3 para esse. Porque é uma outra configuração, uma outra concepção, e também é bonito isso. Então, eu queria deixar para vocês assim que se possa planejar, que se possa organizar da melhor forma possível, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. No momento que a gente assumir a responsabilidade de ser um pai ou uma mãe, a gente tem que ser responsável por isso. A gente precisa
oferecer, dentro das nossas condições, a melhor possibilidade para que essa criança possa ser um adulto saudável. Nós sabemos que nós estamos envelhecendo, nós sabemos que a nossa longevidade ela tem aumentado, embora com a pandemia a gente já perdeu uns 2 ou 3 anos de vida, quem sabe 5 anos, né? Existem estudos que divergem um pouco isso, mas em média 3 anos, nossa expectativa de vida diminuiu, né? Então eu penso que a gente pode programar, modular, adorei essa palavra, modular essa criação para que a gente possa transformar pessoas, né, trazer essas pessoas uma transformação de mundo, fazer com que o mundo seja melhor do que nós temos vivido até hoje. Vamos ver o que temos aí. Só trazer a fala da Nayane, né, ela contribuindo com a nossa conversa de hoje, né, que nós realizamos um trabalho sobre o tétano neonatal, na disciplina de metodologia da pesquisa, e nos deparamos com uma série de fatores que impedem as mães de seguirem um plano de vacinação durante o período gestacional. Dentre eles estão as crenças religiosas, nível educacional, acessibilidade dos serviços de saúde, entre outros. Muito interessante. Extremamente interessante e pertinente a colocação da Nayane. Recentemente eu estive conversando com uma colega enfermeira aqui da Rede Básica de Saúde do município. E ela me dizia justamente isso, que veio uma mãe com uma criança, já um bebezinho, e a avó junto. E ela já tem uma outra criança, que está em nome da avó e da mãe. Ou seja, a avó e a mãe que cuidam dos filhos dela. E a gente sabe que nós temos também uma preocupação com as outras doenças, febre amarela, nós temos que levar o nosso calendário de vacinação dentro do possível, certinho, porque nós damos ênfase a uma doença, mas a gente esquece das outras, né? E as outras também, por que as doenças são erradicadas? Porque elas são controladas por meio de algumas estratégias, dentre elas a vacinação. Ou elas não são erradicadas, mas elas são diminuídas a sua transmissibilidade. E quando a gente negligencia algum desses aspectos, a tendência é que isso volte a subir, e aí nós temos de novo que fazer toda uma campanha para que isso reduza. E ela me dizia o seguinte: então, mãe, tem que fazer a vacina da febre amarela. Não vou fazer a vacina. Por quê? Porque a minha mãe não deixou nem fazer no outro, e o outro já tinha uns 4 ou 5 anos. Não deixou fazer no outro e não vou fazer nesse também. Ou seja, isso é um aspecto cultural. Ah, mas uma vizinha fez e na vizinha a criança teve urticária. Ela ficou vermelha, não vou fazer porque essa vacina não é boa. Isso não é necessariamente somente pela vacina, né? Ela traz aqui a questão religiosa também. As questões religiosas extremamente importantes porque as pessoas acabam ofertando os cuidados dessa criança para um ente superior. Que Deus o proteja, que Alá, que Buda, que tome conta dela, mas eu também tenho que fazer a minha parte. E ela traz ali também nível educacional, nem se fala o nível educacional, por isso que eu falei dos 2,5 livros. Se nós tivéssemos uma população que lessem mais livros, notícias mais quentes, e não tanta fake news, tanta bobagem, a gente pode ser que conseguiria reverter um pouco dessas questões. Por isso que nós estamos sempre enfáticos na questão da educação. Estudo, educação para todos e para todas, porque é por meio da educação que a gente pode minimizar. Professor, mas tem gente super estudada com pensamento assim. Sim, tem gente. Isso se chama questão genética, o mundo, a cultura, as coisas que ela vive, as pessoas com que ela se relaciona, não quer dizer que ela tem um doutorado, 2 ou 3, que ela é a pessoa mais sábia que existe no mundo. Não, ela tem suas limitações também, e às vezes as limitações que ela tem são por pura ignorância, sim, também. Ou por achar que aquilo ali faz parte de um outro mundo que não o mundo que ela vive, né? Então, a gente tem de tudo. E é interessante, esse último aspecto que a Nayane traz, da acessibilidade dos serviços de saúde.
Eu acredito que nós teremos uma renovação, se é que nós já não estamos tendo na acessibilidade aos serviços de saúde. Nós temos eu vou trazer do ponto de vista impeditivo hoje. Se uma mãe for ganhar um bebê hoje, muito provavelmente ela não vai conseguir que o acompanhante, o seu esposo, seu companheiro, sua companheira, sua avó, sua mãe, acompanhe isso em função da restrição, em função da Covid. Mas a gente sempre esquecendo a Covid, esquecendo 2020 para trás, colocando 2020 para trás, a gente sabe da importância que é a acessibilidade das pessoas ao serviço de saúde. Eu fiquei muito incomodado durante a vida toda, que eu vivi até hoje com os meus filhos, de ir em consultas e o médico, o profissional, falar com a mãe e não falar comigo. Eu ficava que nem um dois de pau ali, desculpa a expressão, parado, assim. Isso que alguns, os que me conheciam, que sabiam que eu era da área, que sabiam que eu era professor, me tratavam, conversavam mais comigo do que com ela. Mas aqueles que, às vezes, não estavam dando tanta importância a isso, acabavam esquecendo a figura que estava ali do lado, que poderia, ou que seria uma fonte, um recurso, uma ajuda, né? Eu tive que, muitas vezes, num dos partos, insistir para que eu pudesse entrar dentro do centro cirúrgico para ver, né? Não foi nenhum natural, os 3 foram cesárea, poder acompanhar, poder estar junto. Num deles, no último, brilhou. Brilhou porque eu consegui cortar o cordão umbilical, eu consegui fazer uma série de coisas por pertencimento. Então, isso que é o fantástico. A acessibilidade dos serviços de saúde não é ter uma unidade, um hospital bonito, chique, com todos os equipamentos necessários, e não ter isso, humanização, não ter empatia, as pessoas não se colocarem no lugar. Ó, pai, agora o senhor fica aqui, que daqui para diante o senhor não pode mais entrar, ou a senhora, ou seja lá quem for. Isso é muito ruim. A gente quer, a gente fica ansioso, fica preocupado com os acontecimentos. Então, assim, a acessibilidade do serviço de saúde, ela é uma palavra muito ampla e muito forte, porque não basta somente nós termos tudo isso que eu já disse para vocês, né? A gente teve a experiência de poder conviver com populações de 3.000, 5.000 habitantes em municípios, e a gente vê que quanto mais as populações aumentam, as cidades se tornam maiores, a tendência dessa questão empática, essa questão do vizinho ajuda o outro, essas questões mais próximas, né, elas vão se perdendo quando a população aumenta. No passado acontecia assim, né? As pessoas se ajudavam, os partos eram feitos em casa, muitas vezes partos distópicos, com vários, né, com distócias, né, com alguns problemas que aconteciam, sim, né? Mas a gente tinha aquele contato, a família às vezes estava toda no quarto, enfim, isso se perdeu muito com o tempo. Então nós temos que, sim, obrigado pelas suas intervenções, Nayane, pensar desse aspecto que pareceu tão pequeno, trazer para essa amplitude, né, para essa globalização aí da nossa discussão. Bom, Gabriela, como é que estamos do tempo? Como é que as pessoas estão achando? Já conseguiram responder o questionário? Estamos entrando agora em uma hora de encontro, mas podemos continuar sem problema nenhum, tá? Eu penso o seguinte, assim, eu tenho duas propostas para vocês, tá? 2 propostas para vocês, e eu sempre digo assim, é muito importante um feedback, né? Muito importante um feedback. Eu sei que está todo mundo olhando para mim, eu estou olhando para algumas pessoas aqui. Esse espaço que a gente tem tido, a gente tem conseguido chegar em muito mais lares e muito mais pessoas, muito mais espaços com essa virtualidade, né? Legal era nós estar numa roda, né, Gabriela? Estarmos numa roda lá na universidade, num centro comunitário, enfim, uma unidade de saúde, e podermos estar em roda discutindo isso, se olhando, quem sabe interagindo, fazendo uma dinâmica nesse processo. Mas isso não é permitido, isso não é possível neste momento.
Mas eu queria deixar registrado para você, assim, que quando eu falo do feedback, é muito importante ter um feedback, e como eu disse no início, né, tomara que vocês gostem, tomara que vocês aprendam uma palavra que eu deixei aqui, mas se não aprenderem ou não gostarem, não é que está tudo bem, a gente vai tentar ver onde que foi o nó crítico disso tudo. Mas eu queria deixar a mensagem para vocês aqui, e eu tenho duas coisas para nós, quando chegarmos no encerramento, para apresentar para vocês. Eu quero trazer para vocês o que vocês escreveram, e eu gostaria que quanto mais pessoas escrevessem, entrassem no questionário, melhor. Porque daí nós vamos ter um mosaico um pouco mais organizado. E no final, eu quero pedir a colaboração de vocês, que vocês fechem os microfones como estão. Se quiserem deixar a tela do computador, a câmera visualizando o que vocês verão, pode ser. Mas eu queria que vocês se concentrassem no final apenas no que eu vou falar e no som que vai ser difundido no fundo. Eu gostaria que, se alguém daqui, eu não sei, e não precisa me dizer, se alguém daqui está grávida, está cuidando de um bebê, ou já tem um filho, ou quer ter, eu gostaria que vocês pudessem transmitir tudo isso que eu vou tentar carinhosamente, não sou o Cid Moreira, com aquela voz belíssima para poder fazer uma interlocução, mas que vocês pudessem transmitir por meio da audição de vocês, por meio do sensorial, por meio da ativação reticular, que vocês pudessem transmitir isso para as células, para o organismo de vocês, e que isso, sim, chegue aonde vocês querem que chegue. Então, eu quero presentear vocês com um poema que foi escrito ano passado, especialmente para o Dia das Mães. Dia das Mães no domingo, que nós teremos a oportunidade de celebrar um dia que é todos. Um dia que é todos os dias. Um dia que acontece na minha vida há 49 anos. Um dia que acontece na vida de vocês, eu não sei qual é a situação. Mas eu gostaria que isso ficasse, que fôssemos, que fosse um momento de que a gente possa se reconectar com uma coisa, com algo chamado Mãe Terra. Nós temos uma mãe muito maior acima de nós, que é esse mundo que a gente vive. E essa Mãe Terra é que nos dá todas essas oportunidades, nós podemos estar dialogando com as pessoas, né? Temos vivido momentos difíceis, mas também nós temos que olhar um pouco para o futuro e sermos um pouco também otimistas, né? Que o nosso otimismo possa, então, passar por dentro do nosso corpo, que possa chegar às nossas células e que isso possa também gerar uma certa modulação no nosso organismo. Então, eu quero pedir a permissão aqui para vocês, vou abrir o questionário, ver quantas pessoas responderam, só um segundinho, vou fechar o meu microfone. Só mais um segundinho. Vamos ver se consigo projetar aqui para vocês.
Pessoal, olha só que legal, foram 5 pessoas que responderam, mas olha só que legal o sentimento disso aqui. Vocês me digam se estão visualizando. Estão visualizando? Sim. Olha só o que eu perguntei. Em uma palavra, descreva os desafios da maternidade para paternidade. Educação, pré-concepção, satisfatórios, insegurança e preparo. Cada uma dessas palavras, dessas pessoas que colocaram essas palavras aqui, fazem sentido para ela, mas não só para ela. Faz sentido para todos nós, porque educação é importante para todos. Nós pensamos não só no sentido de educação de respeito ao próximo, mas educação do ponto de vista de... Continuam visualizando? Sim. De respeito, mas de formação. Porque, como eu já disse no início, pessoas que são bem formadas, elas vão ter um diferencial na condução das suas próprias famílias e dos seus próprios desejos, né? A pré-concepção, que eu falei aqui já para vocês, né? É importante nós podermos estar ligados e antenados a esse tipo de comportamento, se a gente puder mudar algumas coisas que não são legais na gente. Insegurança, sim, né? Todos nós temos inseguranças a partir de coisas que são novas. E a questão do preparo, né? Eu vou dizer uma coisa para quem escreveu sobre preparo e sobre insegurança. Nós nunca estaremos preparados e nunca estaremos seguros o suficiente para... A gente vai pensar assim, eu quero ter um filho depois que eu tiver me formado, uma casa, um carro, uma conta boa no banco. Às vezes isso não vai acontecer, né? Às vezes a gente idealiza tantas coisas que a gente coloca muitas metas que podem ser atingíveis, mas algumas não serão inatingíveis, né? Mas também não quero dizer que a gente precisa, então deixa assim, que aconteça o que acontecer, também não pode ser assim, né? As coisas, elas, dentro da programação de cada um, elas podem ser, né, novamente usando a palavra moduladas, que a gente module, que a gente consiga organizar, que a gente traga uma estrutura adequada. E atualmente, pessoal, vocês têm percebido que, como nós estamos trabalhando em home office, a vida da gente se tornou extremamente dinâmica, né? Eu estava agora aqui falando para minha filha, fica quieta, vai lá com a avó, come uma coisa, né? Tu fica entretendo todo mundo e às vezes é difícil, né? E a vida é isso, né? Não nos foi possível colocar tudo dentro dos seus devidos lugares, né? E a vida está continuando e a gente está se adaptando a isso e estamos aqui tentando fazer o melhor possível, né? Então, eu gostaria de agradecer a essas respostas que vocês trouxeram aqui para nós, porque são respostas muito sinceras, muito significativas, né? E que cada um que respondeu isso sabe no seu íntimo qual é o significado que isso realmente tem para o contexto geral. Pessoal? Então, eu gostaria de ir me encaminhando e gostaria que vocês pudessem, então, se recostar aí onde vocês estão, se concentrar dentro da possibilidade que vocês têm. Se quiserem desligar a tela do computador, não tem problema, que fiquem ouvindo a minha voz. Quiserem apagar a luz, enfim, o espaço que vocês tiverem na casa de vocês, no ambiente que vocês estão, que vocês possam sentir a profundidade desse poema que eu vou ler para vocês. Esse poema que eu vou ler para vocês, ele se chama A Mãe e a Vida. Pode ser que vocês o conheçam, Esse poema foi escrito pelo meu amigo, meu irmão, meu querido amigo mesmo, Rômulo Chaves, que quem é de Palmeira das Missões sabe do quão importante é essa figura no ambiente
palmeirense e também fora da Palmeira, né? Rômulo Chaves, um poeta, um escritor, um grande amigo meu, e ele escreveu esse poema em maio do ano passado. E eu tive a oportunidade de, em um momento que esse poema foi apresentado, ler uma das estrofes desse poema. Hoje eu quero ler para vocês. E eu peço que vocês, então, me deem somente o feedback, se vocês estão conseguindo ouvir a música e se vocês estão conseguindo ouvir a minha voz. É só isso que eu peço a vocês. Só um segundinho. Só um minutinho. Conseguem ouvir a música? Sim, estamos escutando. Então vamos lá. A mãe e a vida. E dizem que todos nós fomos gerados no escuro. Dizem ser quase um quarto, pequeno, apertado. Nascemos, esquecemos, não guardamos este passado. Mas será? Será que foi mesmo assim? Seja lá como a alma fez para habitar em mim, mas quem sabe foi neste quarto que a luz do amor, da partilha, fez a minha luz de vida, uma luz interior. Era uma preparação, uma dúvida, a incerteza. Será que haveria um depois, uma nova estrada? Ou talvez, ao findar, aquela incrível jornada? Eu não fosse mais eu na união da natureza, porque, sim, eu era alguém dentro de um ser. Eu era parte de um todo maior e tinha luz. Talvez para experimentar isso tudo, Jesus escolheu uma mãe para, só então, nascer. Era tão bom ser parte, porque a luz, lá fora, me protegia, me acalmava, falava comigo. Depois eu soube que o que chamam de umbigo era toda a união que eu precisava naquela hora. Só que depois o umbigo é cortado e não faz bem ficar olhando só para o da gente. Mas isso é outra conversa. Quero falar da semente, que eu fui e ainda, sem nascer, já era amado. Não temia a morte, ao menos não lembro de temer, porque havia uma inocência, uma pureza intensa, que tomava conta da minha própria essência, que era só vida, só amor, sem motivos para morrer. Tinha que ter algo mais e teve sim, quando nasci. Eu não sei mais de onde vim, só sei que estou aqui, para dar testemunho de que tem luz e é perfeita, quando o corpo de uma mãe, enfim, nos aceita, e saímos de outro mundo para o mundo daqui. Mas ainda sou o mundo dela. Segui sendo filho, fui crescendo, envelhecendo, cada fase uma descoberta. Mas uma coisa continua sempre muito certa, e por antiga não perde nunca o seu brilho. Eu ainda sou um menino para aqueles olhos puros que rezavam por mim, pelo meu futuro, e continuam a olhar os meus caminhos. Por isso, nunca, jamais eu fui sozinho. Não creio que vim de um quarto escuro. Contudo, ao que vejo deste meu tempo e das coisas que habitam na realidade, que nem todos viveram essa verdade, ou talvez partilhem do mesmo sentimento. Vi crianças iguais a mim, que fui e para ela ainda sou, nascerem para a infância sem que a mãe amparasse,
e eu pensei que a biologia, a ciência explicasse quem era de fato a mãe de uma pessoa. Mas nem sempre a ciência é a voz que ecoa para dizer com certeza o que acontece. Deus sussurra o amor em sua prece, e a mãe adota uma alma e ela a abençoa. Então, tudo fez sentido, ao menos por enquanto. Esta vida que eu vivo, neste tempo, neste lugar, é não mais do que uma estrada. Nela vou andar, me preparando, evoluindo, para talvez outro tanto, que virá depois do ciclo, este que a mãe iniciou, e com amor me preparou para ser o que sou. Quando chegar a minha hora, talvez não seja o fim, só mudança, com segredos além de mim. Só mudança, com segredos além de mim. Mas que a mãe, um dia, sem querer, já anunciou. Seja gerando de si mesma ou no amor que oferece, a mãe é a lição da vida. Desculpa. A mãe é a lição da vida. Seja gerando de si mesma ou no amor que oferece, a mãe é a lição que o filho mais conhece e nos ensina todos os dias, em todas as horas, que a gente jamais vai-se embora, só mudamos de posição. Desde o momento da criação, nós viemos nos transformando e a vida vem nos mostrando que somos pequenos na imensidão. Se não somos abandonados, pensa agora comigo, e as mães que já nos deixaram, sua ausência faz sentido? Elas são as mães da saudade, a nossa melhor saudade. E como ficar sem abraço, sem seus olhos para a eternidade? Deus não seria tão cruel, não faria esta separação. Por isso acredito que além da nossa compreensão, quando nascermos para o que a gente nem conhece, nossa alma encontra a paz que ela merece, sendo mãe e filho no amor mais eterno desta união. Seria isso. Meus queridos, minhas queridas, esse poema é muito emocionante. É um poema que está fazendo 1 ano hoje e que, nossa, eu tenho um orgulho imenso, um prazer imenso de poder ler esse poema aqui. Pedi para o Rômulo, especialmente, me passa aquele poema, que eu preciso ler esse teu poema. É um poema extenso, mas é um poema profundo. Eu espero que vocês tenham ouvido ele. Mas se vocês quiserem esse poema, eu passo para a Gabriela, e a Gabriela divulga para vocês depois, obviamente, que eu vou ter autorização do meu amigo, porque isso aqui já é público, já foi feita uma discussão, um vídeo sobre isso, inclusive. Então, eu agradeço, Gabriela, a oportunidade. Peço desculpas por algumas lacunas que aconteceram aqui na transmissão, peço perdão, mas a gente está fazendo ao vivo, né? A gente não gravou nada, a gente não programou que isso possa acontecer e que as coisas, as intercorrências, elas sempre acontecem. Então, eu gostaria de agradecer imensamente o convite, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Para mim sempre é um prazer poder falar de temas que não são meu cotidiano, mas que a gente está disposto a aprender. E que eu vejo colegas meus aqui com um sorriso. Andressa, obrigado, querida, por estar aqui, pelas pessoas que estão aqui, né, ajudando. E obrigado, gratidão total a vocês. Professor, nós que agradecemos toda essa oportunidade de aprendizado, né, que nós tivemos hoje à noite. E realmente o intuito da nossa fala, eu acredito que foi atingido, né, quando houve o convite, professor, assim, mas porque um homem estar aqui conversando conosco, né, sobre maternidade. E foi justamente esse olhar também do parceiro, dos aspectos humanísticos também, que o professor Jean, a enfermagem em si tem muito esse trabalho, a saúde, né, de estar valorizando o ser humano, né, agradecer essa conversa, que não vai parar por aqui, que tem muito mais a ser discutido, né, com relação ao poema, utilizo outras palavras, emocionante, né, maravilhoso,
Se o autor, ele autorizar, a gente sim coloca na página da biblioteca, vai ser uma honra. Vou levar para os amigos da leitura, né? A gente está nesse mês que a gente precisa valorizar nossas mães, né? E as mães de criação, né? O professor muito lembrou também da adoção, né? Hoje ele trouxe vários personagens que são muito importantes na parte da maternidade e gestação. E de estar fazendo esse convite, assim, desde as mães que estão pensando, né? A importância desse preparo. Com certeza, todas as falas hoje serviram para muitas coisas, né? Para que a gente reflita e consiga fazer esse processo da maternidade um pouco mais leve, né? Sem tirar o princípio dele também, de que tem que ter um cuidado, né? E agradecer, muito, muito, muito mesmo. E a todos que estão aqui presentes, se alguém quiser também fazer alguma colocação. Aqui a Júlia está dizendo muito obrigada, né, pela palestra, muitas coisas para refletir. A professora também, a Andressa, dizendo que lindo, né, compartilhem sim a poesia. Então, o pessoal está pedindo também esse poema para que a gente compartilhe, né. Agradecer. Então, eu vou fazer isso, eu vou pegar o poema, vou configurar ele bem bonito, vou mandar para a Gabriela para colocar assim, dentro, nas leituras, e para que quando a gente esteja meio triste, assim, a gente possa ler coisas que nos engrandeçam, que façam com que a gente volte para aquele quarto escuro, mas protegido, que a gente possa buscar resguardo nesse mundo que não nos pertence mais como filhos, mas que já nos pertenceu. E que a gente possa fazer, eu estou numa baita responsabilidade de falar sobre tudo isso. Chegou a professora Andressa, né? A professora Andressa fala de criança, fala de adolescente, né? Mas, Andressa, tu que chegou depois um pouquinho, e eu sei que tu me falou, que bom que tu tá aqui. É muito importante, assim, eu fiquei pensando quando a Gabriela me fez esse convite, eu sempre digo sim quando as pessoas me convidam para alguma coisa. Sim, depois eu fico pensando, né? Puxa, agora lascou, né? Agora eu tenho que dar conta disso, mas eu não tive receio a estar aqui, porque eu acho que quando a gente fala com o coração, a gente deixa os livros de lado, né? A gente fala com aquilo que a gente convive, com aquilo que a gente presencia, com aquilo que a gente sente. Os estudos estão aí, vocês são inteligentes, está todo mundo conectado, vocês saem daqui, se não estavam online já procurando o que eu estava falando, se era assim ou não era, que bom isso, né? Mas que a gente possa fazer mais desses momentos, colegas, momentos que nos aproximem, né? Momentos que nos nivelem, que nos igualem, né? Que nos tragam uma razão de ser, de viver, de pertencermos a algo, a algum espaço, né? E sempre que a gente fala, né, como eu disse para vocês, e aí vou encerrar minha fala aqui, quando a gente fala da casa da gente para a casa dos outros, a gente está com as pessoas em volta, né? E eu estou falando aqui com vocês, mas eu sei que a minha mãe está escutando, os meus filhos estão escutando, tem outras pessoas escutando, e que depois isso vai ficar gravado e que a gente vai escutar e que eu vou me penalizar. Puxa, eu falei isso, eu não devia ter falado, ou eu não falei aquilo, mas assim, faz parte. Eu acho que esse é a grande questão, né? A gente está de coração aberto, de alma pura para poder transmitir, né, para as pessoas aquilo que pode ser julgado, sim, que pode ser questionado, não tem problema nenhum, mas que a gente possa ter a oportunidade de falar sobre aquilo que a gente sente. E esse tema é um tema lindo, né? Mães de primeira viagem, uau, que bonito isso, pais, né? Falei para o Arthur, que está aqui, pode ser que o Arthur sinta um pouco disso, desses... Tomara que não passe, porque tudo aquilo que a gente constrói ao longo da vida da gente, que a gente quebra barreiras, rompe paradigmas, a gente não constrói para nós, a gente constrói para os outros. A gente deixa para os outros, né, aquele pertencimento, aqueles momentos que a gente viveu
de lutas, de batalhas, de dificuldades, né? E eu trazia aqui, Andressa, as minhas dificuldades que eu tive enquanto pai e sendo profissional da saúde, né? E não poder entrar e ficar que nem um dois de pau numa consulta, as pessoas falando com as mães e a gente ali do lado como se não pertencesse a esse espaço. E a gente tem que romper com esses preconceitos, né? Acredito que tenhamos uma geração muito mais preparada, melhor preparada, né? E, enfim, pessoal, falei demais. Muito obrigado, né? Fico aqui à disposição de vocês, o tempo que vocês acharem necessários, tá bom? Uma boa noite a todos. Agradeço, então, a presença, né, de vocês essa semana, que vem prestigiando os nossos professores e convidados externos. Agradecer, e nós teremos agora um próximo encontro, no dia 20, com a Fernanda Cabral, falando sobre a mulher, né, a saúde da mulher em ambiente rural, e vai trazer também um pouquinho dos aspectos maternos. E como o professor Jean falou, né, essa conversa tem continuidade, né? Todos sabem o contato, a gente pode passar, né? Quem é de fora queira encaminhar o e-mail para a biblioteca, nós estaremos fazendo essa mediação também com o professor. Um abraço a todos, tá?